Você já sentiu vontade de fugir para bem longe? Pois é. Os dois discípulos a caminho de Emaús também. Afinal, seu Salvador havia morrido, mesmo tendo prometido que sempre estaria com eles. Fugir, de repente, pareceu a melhor opção. Só que enquanto o mundo taxava esses homens de covardes, Jesus foi ao encontro deles, os acompanhou em sua jornada, explicou a eles mais uma vez. Jesus teve profunda compaixão daqueles homens. E quando chegou a hora de se despedir, ao invés de seguir seu caminho, ele se sentou à mesa com eles e se revelou. O que esse mundo anda precisando não é do seu julgamento, é da sua compaixão. Quem você pode chamar para se sentar à mesa hoje? Ei, tem Arena Jovem aí? Aí que coisa boa. Pera aí, gente. Vou perguntar de novo. Tem Arena Jovem aí? Aleluias. Aleluias. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos começar nossa palavra. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui. Nós queremos te agradecer pelo Arena Jovem. E nós queremos te pedir, Jesus, fala conosco. Nós abrimos o nosso coração essa noite para receber mais e mais de ti. Nós já nos alegramos, nós já pulamos, nós já choramos na tua presença, mas eu te peço, fala conosco agora nesse momento através da palavra. E fala conosco, Deus, até aquilo que muitas vezes a gente não está a fim de ouvir. Mas nós estamos com o coração aberto aqui essa noite para receber mais de ti e aprender mais de ti. Amém. Amém. Meus queridos, hoje a gente vai falar um pouco ali, o vídeo já antecipou, sobre compaixão. Sobre ter compaixão com o outro. E se a gente for olhar o nosso contexto de mundo hoje, tá meio difícil a gente encontrar pessoas que tenham compaixão por outras, não é verdade? Eu tava olhando ali o cara com o Jordan, topzera. Aí olhou pro lado, o cara tava com um sapato meio. Cadê a galera dos Jordan? Será que fosse você lá, você faria isso? Jordan, quem não sabe, gente, é o tênis, viu? Lá que ele tava tirando. E compaixão, para você que está anotando aí, compaixão quer dizer compartilhar a dor, sofrimento, fadigas e medos do outro e redescobrir com ele sua preciosidade. Fala comigo. Compartilhar a dor. Não, fala igual a Arena Jovem, assim, com força. Compartilhar a dor, sofrimento, fadigas e medos. Hoje é tão difícil a gente se colocar no lugar do outro, não é verdade? A gente ter compaixão. Mas o maior exemplo que a gente teve foi de Jesus. Hoje vocês vão ficar um pouco cansados da minha voz, é louvor, palavra, mas a gente cantou aqui que hoje nós podemos ser chamados amigos de Deus. Mas isso não foi sempre assim. Quando o pecado ele entrou no mundo, o plano de Deus para o homem, ele teve assim uma pequena alteração. E Deus ele já quis, por mais de uma vez, destruir a humanidade. Mas só que Deus ele teve compaixão. Repete comigo, compaixão por nós.
E a Bíblia fala que Deus, ele amou tanto o mundo, mas amou tanto, que ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, pela minha vida e pela sua vida. Ele deu Jesus para morrer por nós. E ser outbox, né, a nossa série de palavras, é ter esse discernimento também, de que você é um instrumento de Deus, muitas das vezes para poder ajudar as pessoas naquilo que elas mais precisam. E a Bíblia conta uma história, depois que Jesus, vou dar um contexto antes, mas você já pode ir abrindo aí, em Lucas, o capítulo 24, a gente vai ler do versículo 13 ao versículo 32. Nesse texto, se você pegar lá do versículo 1, vai contar a história do terceiro dia que Jesus havia morrido. Foram as mulheres lá no sepulcro, e quando chegaram lá, a pedra estava rolada. E eu fico imaginando a situação que inicialmente elas pensaram, usurparam o corpo de Jesus. Mas logo apareceu um anjo, a figura do próprio Deus, para aquelas mulheres. E ele disse para elas, assim: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. E aqui, continuando a história, lá no versículo 13, se puder projetar aí para nós, Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Fala comigo, Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de onde ides, tratando a medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperássemos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia em que tais coisas sucederam. Próximo. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não o achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-lhes, e tendo partido, lhes deu. E então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram,
mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Somente até aqui. Aqui conta uma história, querido. Pensa na situação. Jesus, ele tinha morrido. E já haviam 3 dias que Jesus estava morto. E pensa no desespero daqueles homens. Fala assim: poxa, meu mestre morreu. Eu tinha tanta esperança nele. Ele ia ser a pessoa que ia libertar Israel. Ele ia ser a pessoa que ia livrar o povo cativo. Mas foram lá os profetas, os homens da lei, e mataram o meu mestre. Essa era a única coisa que passava na cabeça deles. Só que eles esqueceram, queridos, que Jesus, durante o seu ministério, ele já precedia aquilo que ia acontecer. Desde os profetas, desde Moisés, a vinda de Jesus e o propósito do Cristo, ele já era pregado. Mas naquele momento entrou uma tristeza tão grande no coração deles, que eles não pensaram em outra coisa a não ser na derrota. Eles podiam estar lá caminhando, ligados em Deus, assim: poxa, ele falou que ia morrer, ia ressuscitar, não é que ressuscitou mesmo? Agora a gente tem paz. Eles podiam estar lá igual a gente estava aqui hoje, cantando, né? E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou. Diga. Pode no homem ver a Deus. Isso era aquilo que eles deveriam estar cantando naquele momento. E muitas das vezes, isso acontece na nossa vida, não é verdade? A gente se depara diante de uma situação, e em vez da gente ver e acreditar naquele que morreu por nós, nas promessas daquele que morreu por nós, a gente pensa mais naquilo que deu errado do que naquilo que vai dar certo. Eu vou trazer alguns pontos aqui hoje para a gente falar sobre essa palavra. Mas uma coisa, na Bíblia conta uma história de 2 filhos. Isso meus discípulos ali já estão cansados de ouvir. A Bíblia conta a história de 2 filhos. Um desses filhos, ele quis pegar a herança do pai e antecipar aquilo que era de natural acontecer. Então ele pegou a herança do pai, foi para a farra, gastou tudo lá, ficou longe da presença do pai, porque para ele era mais suficiente aquilo que ele tinha, e que na verdade ele ainda nem tinha o direito, porque a herança a gente tem de quem já faleceu. O pai dele estava vivo. Mas não é esse o ponto que eu quero dizer. Depois esse filho voltou, e assim como Deus, todas as vezes que a gente pisa na bola, todas as vezes que a gente vaga no mundo, todas as vezes que a gente não honra a presença dele, não honra o chamado de Deus para as nossas vidas, esse pai, ele estava esperando o seu filho, de braços abertos. E depois que esse filho chegou na casa, o pai, ele ficou tão alegre, mas tão alegre, que ele fez uma festa para comemorar a volta daquele filho. Só que o irmão, o outro filho, ele ficou muito bravo. Ele falou assim: pai, eu estou aqui com você todos os dias, eu trabalho lá na fazenda, eu honro aqui, você vem direitinho nos cultos, vem no Arena Jovem, trago até convidado.
faço os desafios Outbox aqui. E o Senhor nunca fez uma festa para mim. O Senhor nunca fez nada para mim. E eu quero que você entenda, querido. Quando o pai respondeu para aquele filho, ele disse: mas se fosse eu ia responder desse jeito. Mas eu não estou te entendendo não, cabra. Você não é crente, não? A mesa está aqui. As ovelhas estão ali. A picanha ali, ó. Uma plantação de picanha ali andando. Os empregados que tem aqui na casa são seus servos. E você nunca fez um churrasco com seus amigos e agora você está querendo colocar a culpa em mim. E muitas das vezes a gente está andando com Deus, está vivendo todo esse contexto aí. A gente... Peraí para não acontecer um acidente aqui. Ó. Calma aí. A gente sabe de todas as promessas que tem nesse livro para nós. A gente sabe de tudo. A gente sabe que Deus ele já falou que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E às vezes falta a gente estender a mão e tomar posse daquilo que já é nosso. A herança de Deus ela já é nossa. As promessas de Deus elas já vão se cumprir na sua vida. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. As promessas de Deus que estão aqui na Bíblia, de você ser mais do que vencedor, de você ter o melhor dessa terra, de você ter a melhor família, de você ter o melhor carro, de você ter a melhor equipe, já estão disponíveis para você. E o que está faltando? O que está faltando para a gente tomar posse disso que já é nosso? Às vezes a gente está igual esses discípulos, sabe de tudo as coisas. Nosso líder fala para a gente, fala assim, nossa, porque eu vejo muito potencial em você, para ser um líder de equipe, para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um bispo. E a gente fica pensando, não, mas ele está falando isso aí de mim, por quê? Mas ele fala isso de mim aqui na minha frente, mas nas costas ele deve falar mal. Olha só o trabalho que é a gente projetar aquilo que alguém pode estar falando de nós, sendo que a Bíblia ela fala totalmente o contrário. Para você que está anotando, a gente vai falar 3 pontos para a gente aprender de uma vez por todas que nós não somos bastardos, nós temos um pai e nós temos direito à herança. E a herança ela já está disposta para a gente. Podemos citar aqui, fala, alguns pontos que aconteceram com os discípulos e que nos impedem e nos paralisam de alcançar o melhor de Deus nas nossas vidas. Primeira coisa, focamos no passado. Lá no versículo 14, fala assim, ó, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E pensando no contexto aqui, o que tinha acontecido? O que eles falaram? Que Jesus ele tinha morrido e que tinha acabado toda a esperança. Mas o que realmente aconteceu? Se cumpriu a promessa. Se eu não me engano, Isaías, no capítulo 1, versículo 1. Se puder projetar aqui para mim. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Não é esse não. É outro texto. Mas fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quantos Uzias que tem na sua vida que precisam morrer para você ver verdadeiramente o Senhor?
Às vezes a gente está a ponto de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente está a um passo da promessa de Deus. Mas a gente fica olhando para o nosso passado e fica lamentando as coisas que já passaram. Sendo que Deus, Isaías 6, coloca aí pra gente, Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Será que a gente vai ter que esperar alguma coisa a mais morrer para a gente conseguir ver o Senhor? A Bíblia fala que às vezes num velório há mais comoção e há mais oportunidade do que numa festa. Meu querido, misericórdia por isso. Você não precisa estar passando pelo pior momento da sua vida para você viver as maravilhas de Deus. Você não precisa estar vivendo a pior fase da sua vida para você ter acesso às coisas que Deus tem para você. De vez em quando a gente vai conversando com... Eu não vou expor quem é mais antigo aqui não, mas às vezes a gente vai conversando com o William e a gente vai conversando, eu não vou também, vai ser, puxa, mas a gente tinha feito tanto, né? Quem aqui é da época do Arena 500 aqui? Mas só que essa fase, ela cumpriu o seu propósito. A gente está vivendo uma onda de crescimento no nosso Arena Jovem, que eu vou falar para você a verdade, viu, meu querido? Em pouco tempo, essas cadeiras aqui, elas não vão caber, pessoas. Em pouco tempo, a gente vai ter que colocar cadeiras lá naquele mezanino para poder fazer nossa Arena Jovem. Porque quando eu olho para as nossas equipes, eu olho para os nossos líderes de célula, eu enxergo pessoas que estão dispostas a ter compaixão com os outros e a levar a palavra de Deus. Para você que é o nosso visitante, primeiramente seja muito bem-vindo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. A pessoa que te convidou para estar aqui hoje nesse Arena Jovem é uma das pessoas que mais te amam, porque ela teve a vida dela transformada e ela ficou tão feliz com isso, que ela falou assim: isso não pode ficar só para mim, isso tem que ser compartilhado com mais pessoas. E por isso você está aqui, você é a resposta da nossa oração. Amém. Havia na memória dos discípulos imagens marcantes que nunca iriam esquecer. Eles comentavam sobre essas lembranças que estavam moendo as suas almas. O segundo ponto que eu quero trazer é que nós muitas das vezes perdemos tempo. Isso literalmente a gente perde tempo com as decepções da nossa vida. Isso nos impede de alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Isso faz sentido para vocês? Faz? Aqui olhando, né, a gente tem aqui uma faixa etária aqui entre 12 e 60. Mas quantas vezes, e eu estava conversando com a minha esposa esses dias sobre quantas pessoas, quantos jovens com tão pouca idade, mas que já
viveram tantas experiências ruins, seja na escola, seja em casa, e que desde muito cedo já tem a vida tão machucada, já tem a vida tão travada. E eu vejo também muitas pessoas mais velhas, eu também não vou expor quem que são essas pessoas, mas conversando com o Daniel, a gente vive e fala assim, cara, mas na minha época é coisa de velho, viu, gente? Se você estiver conversando com alguém e a pessoa falar assim, na minha época, você pode colocar de 40 para cima aí. Mas na minha época era tão tranquilo essas coisas. Na minha época eu não me preocupava com isso tudo. E a gente vai vivendo de na minha época, de na minha época, de na minha época, de na minha época. E a gente esquece daquilo que ainda vai acontecer na nossa vida. A gente esquece daquilo que ainda Deus tem para fazer nas nossas vidas. Esse ano a gente começou o ano dizendo que esse ano seria o ano dos lugares. Anos dos lugares. Não, vamos lá. Anos dos lugares. A gente está em setembro, acabando setembro. Quantos aqui já alcançaram os lugares altos que Deus tem para a sua vida para esse ano? Falta próximo de um pouco mais de 3 meses para poder acabar o ano. Mas eu quero te dizer, querido, o ano dos lugares altos ainda não acabou na sua vida. Eu não sei o que você viveu no seu passado, eu não sei qual que foi a sua experiência de vida. Eu não sei o que te tá fazendo você parar de andar. Eu não sei o que te decepcionou no passado. Mas Deus, Ele não está muito interessado naquilo que você já viveu. Deus está interessado naquilo que ainda vai acontecer na sua vida. E Deus, Ele tem um compromisso com você, de cumprir esse propósito na sua vida. Então para com esse negócio de ficar pensando, mas ele me traiu. Mas ele fez isso comigo, me decepcionou. Misericórdia. Misericórdia. Deus, Ele quer saber o que você está disposto a cumprir o seu propósito. O que você está disposto a fazer para cumprir o seu propósito. Aquilo que aconteceu, aquilo que ficou para trás, já era. Os seus pecados, já era. A condenação, já era. Aquilo que falaram sobre você, já passou. Agora daqui para frente, ser Outbox é viver cada dia o propósito de Deus. É viver a cada dia o melhor de Deus. Propósito, ele não está relacionado com aquilo que você está disposto a fazer para viver. Propósito está relacionado com aquilo que você está disposto a morrer. Quantos aqui estão dispostos a morrer pelo propósito de Deus na sua vida? Aplauda mais forte, querida, aplauda mais forte que você puder. A Bíblia fala que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz. Vou falar de novo para você que não é crente ainda e que não sabia desse versículo. A Bíblia nos fala que a gente deve trazer à memória aquilo que nos traz. Pensa comigo, na sua vida aí, não precisa me responder. Mas você tem vivido, tem trazido à memória aquilo que traz esperança na sua vida? Ou você, na primeira decepção, na primeira coisa ruim que acontece, você já
esquece do seu propósito, já esquece daquilo que Deus falou sobre você, já esquece de tudo aquilo que Deus fala sobre você e das promessas de Deus e já desiste. O próprio Jesus, que veio no mundo como Deus, Ele nos disse que no mundo a gente teria aflição, que a gente teria dias ruins, que a gente teria, que o nosso chefe, quando a gente chegasse lá no nosso trabalho, ia brigar com a gente, que a gente ia atender um cliente, ia atender alguém, e essa pessoa ia nos tratar com falta de educação, que a gente ia chegar na escola e aquele professor abençoado, ele ia, sabe aquele cara assim que pega no pé? Que ele ia pegar no seu pé, que ele não iria assim facilitar muito a sua vida. Vou contar uma experiência que eu tive, bem rapidamente. Deixa eu ver como é que está a minha hora aqui. Já tem tempo. Eu já estava na faculdade, já estava estudando, e teve um dia que uma professora, ela entrou na sala de aula, professora de economia. Se ela estiver me assistindo aí, Deus te abençoe. Mas ela entrou na sala e eu ia trabalhar, do trabalho eu ia para a escola e sempre deixava na minha mochila uma camiseta dessa do Arena, porque não amassa, não solta as tiras. E quando eu saía do meu trabalho, vestia a camiseta e ia para a escola, ia para a faculdade. E no primeiro dia que ela chegou na sala de aula, ela falou: pessoal, eu sou comunista, nada contra os... E falou um tanto de borracha lá. Professora de economia, mas para mim tudo bem. E no passar das aulas, e assim, economia era uma das matérias que eu tinha um pouquinho assim mais de aptidão, e eu percebi que ela estava meio assim diferente comigo. Aí teve um caso aí que saiu na mídia e ela pegou e falou assim: e você, Emerson, o que você acha? E eu lá com a camiseta lá, Arena Jovem, era Change the World, raiz. Mas foi o William que me deu de presente. E ela pegou e falou assim: o que você acha sobre isso? Aí eu virei para ela e falei: seu professor, com todo respeito, não é um lugar que eu iria, que eu levaria um filho meu, por exemplo. Eu só falei isso com ela. Ela me descascou. Porque vocês que são crentes, vocês são massa de manobra, e que vocês não têm a cabeça aberta, porque vocês vivem dentro de uma caixinha. Podia ter sido nessa época, né? Que eu subia na caixa e falei: aqui não, cara, aqui é outbox, aqui não. E eu sei, queridos, que eu ia, toda vez que eu ia para a faculdade, que tinha aula dessa bendita, abençoada, eu já ia pensando, falei assim: nossa, hoje é um dia ruim, hoje vai ser um dia mau. E assim, e ela pegava tanto no meu pé nas matérias, e assim, era uma matéria de economia, né, de exatas, e que eu fazia lá as coisas direitinho, apresentava os trabalhos, e dos meus trabalhos ela corrigia acentuação, vírgula, normas da ABNT, quem passa por isso aí, sabe? Pegava a régua assim, colocava, isso aqui não está dentro da norma. Mas querido, eu vou falar para você bem a real. Eu ia para a faculdade meio triste quando era a aula dela, mas eu fiquei tão bom em economia, por causa disso, por causa dessa dificuldade, que até hoje
eu colho os frutos no meu trabalho, eu colho os frutos. Pessoas me ligam para poder tirar dúvida, pessoas de lugares que eu já trabalhei. E eu quero te dizer uma coisa: será que se tivesse sido tudo muito fácil, eu teria me empenhado tanto assim para poder ser reconhecido por isso? Às vezes as decepções que a gente vive na nossa vida, às vezes as dificuldades que a gente vive na nossa vida, não é para te fazer parar, é para te tornar mais forte ainda. Às vezes aquilo que falaram sobre você, eu conheço muitos exemplos de pessoas que falam: mas quando eu era criança, diziam que eu não iria ser nada, diziam que eu não iria construir nada. E mais uma vez, a Bíblia ela fala totalmente diferente. Ela fala que você é filho de Deus, que você é herdeiro de Deus, que você é povo santo, que você é nação eleita. Então nenhuma dificuldade, nada nesse mundo, nada lá fora de difícil pode ser maior do que o propósito de Deus na sua vida. Amém, amém, amém. Os discípulos eles podiam estar pensando aqui que a promessa de Deus tinha se cumprido, porque Jesus ele sempre disse que isso iria acontecer. É necessário que o Filho do Homem, ele sempre disse que isso ia acontecer. Desde Moisés, eles podiam estar pensando, assim: nossa, agora vai começar a parte boa da história. Falaram lá que tinham matado o meu mestre, mas ele ressuscitou. Já tem até umas mulheres doidas lá que foi deixar umas flores que já não acharam mais. Jesus aqui, ele já tinha inclusive, Pedro, ele já tinha ido lá no sepulcro e tinha já visto as vestes de Jesus. Na nossa vida, isso com toda a certeza do mundo, Deus ele tem mais coisas boas para fazer por você do que o mundo tem para fazer coisas ruins. Não tem nada que é maior do que o amor de Deus e nada maior do que o propósito de Deus. Mas só que por que os discípulos que andaram com Jesus, conheciam o modus operandi de Jesus, conheciam as profecias, viram Jesus, cara, transformar água em vinho, viram Jesus ressuscitar Lázaro, viram Jesus fazer um cego enxergar, viram Jesus fazer um coxo andar. E por que eles ainda não acreditavam? Por que eles ainda não tinham a certeza daquilo que o próprio Jesus falou com eles? E vamos para o nosso terceiro ponto. Não conhecemos a Bíblia profundamente. Abre lá novamente para nós, em Lucas, no capítulo 24, a gente vai ler o versículo 27. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus ele teve que mostrar para eles de novo que aquilo fazia parte do plano. Fazia parte do plano o Filho do Homem morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. E às vezes a gente não conhece profundamente aquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente sabe até uns versículos de cor, né? Geralmente é aquele lá: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, né? Chega na casa de uns, tá lá Salmo 91 aberto lá, a capa da página assim da Bíblia até amarela, mas a gente não conhece aquilo que tem de verdade sobre nós.
A Bíblia, ela não fala sobre algo distante, ela não fala sobre cidades, ela não fala sobre milagres. A Bíblia, ela fala sobre mim. A Bíblia, ela fala daquilo que eu vou viver com Cristo. A Bíblia, ela fala sobre os planos de Deus que Deus tem para mim. Eu costumo dizer que a forma mais rápida e fácil da gente ouvir a voz de Deus é ler a Bíblia. Quantos concordam com isso? E por isso que isso a galera já nem fala mais assim comigo. Ah, porque eu estou orando e eu não estou ouvindo a voz de Deus. Quando você quer pegar assim, crente que não está lendo a Bíblia, ele chega geralmente assim. Pensar, mas eu estou orando, eu busco a Deus, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. E a gente fica querendo que Deus venha lá com as trombetas e carruagem de fogo e faça um pampeiro. Pampeiro aqui não fala, né? Pampeiro. Fala uma festa, faça uma festa para poder. Como é que é? Pampeiro é festa, isso. Tá? Mais uma palavra aí no vocabulário. Para Deus falar com você, sendo que Deus, ele está doidinho para poder falar com você. É só você ler a palavra dele. Vamos abrir lá agora em Marcos. A gente vai ler o capítulo 12, versículo 24. Marcos, capítulo 12, versículo 24. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Aqui nessa versão aqui fala assim, ó: errais por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se você já entendeu o seu propósito de vida, querido, se você já entendeu aquilo que Deus, ele tem para a sua vida, algumas coisas elas já não estão mais disponíveis para você. O mundo, ele já não está mais disponível para você. As coisas que você fazia antes, que te afastavam de Deus, ela não está mais disponível para você. Chegou um tempo na nossa vida, e isso eu quero que você entenda, que vir para o arena e só sentir arrepios na hora do louvor, e só se ajoelhar e chorar, e só pular, isso é tudo muito bom. Isso é tudo muito bom. Mas chegou um tempo na nossa vida, e chegou um momento, que nós devemos ser realmente outbox. Que nós devemos levar essa presença de Deus que nós estamos sentindo aqui, lá para fora. Meu querido, se não for você que for levar a palavra, quem que vai? Se não for você o agente de transformação que o mundo precisa, quem vai ser? Para de ficar olhando aquilo que deu errado na sua vida. Para de ficar olhando as dificuldades da sua vida. Para de ficar olhando o que as pessoas dizem sobre você. O próprio Deus, ele diz coisas boas de você. Por que você está preocupando com aquilo que as pessoas dizem? E me parece que é mais fácil a gente pegar aquilo de ruim e ficar lamuriando. Lamuriando também não conhece, não. E ficar reclamando. Anota aí. Lamuriando. E ficar reclamando. E esquecendo daquilo de bom
que Deus vai fazer na sua vida. A gente canta uma música aqui que falava assim: o que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história, um caminhar de glória em glória. O que meu Deus vai ser comigo a todo instante. Estou pronto. Se você está pronto para receber, levanta suas mãos o mais alto que você puder e receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Receba tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Coloque-se de pé aí no seu lugar. Eu quero fazer um momento aqui eu quero convidar aqueles que estão dispostos a viver o melhor de Deus, a viver aquilo de melhor que Deus tem para a sua vida. Se você tem dúvida disso, querido, não venha. Se você tem dúvida disso, pode ficar quietinho aí no seu lugar. Mas se você está disposto a viver aquilo de melhor que Deus tem para a sua vida, a tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, sai do seu lugar e vem aqui na frente. É desse altar que a sua bênção ela vai ser liberada. Quero pedir para os meus irmãos 12 para ungir essas pessoas que estão aqui. Enquanto a gente ministra essa canção, que você possa abrir o seu coração e dizer a Deus. Se você não sabe o que dizer, diga a Ele: Deus, eu estou pronto para receber. Diga: eu estou pronto para receber aquilo de melhor. Deus, eu estou com meu coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Espírito Santo de Deus, lembrei da canção, o retrato de Deus, o que foi feito antecedeu primeiro. antes do nascer, vejo justiça em si morrer, supremacia e trono são Deus. Lembrei da
E agora o homem pode o homem ver a Deus, você vai viver a Você que já recebeu oração, vai se colocando de pé. O reino de Deus não é para aqueles que desistem. O reino de Deus é para aqueles que permanecem. O reino de Deus é para aqueles que estão dispostos a viver o melhor de Deus. O reino de Deus é para Outbox, é para pessoas que estão dispostas a sair da sua zona de conforto e levar a palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração, pode continuar aqui na frente. Eu quero te pedir para fechar os seus olhos. Todo a Arena Jovem, feche seus olhos. Repita comigo uma oração, diga: Deus, eu estou aqui nessa noite, reconhecendo que não dá mais para viver sem o teu propósito. Eu estou aqui essa noite, com o meu coração aberto e declarando que eu quero receber o teu Espírito Santo na minha vida. Eu reconheço que sou pecador e eu aceito Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, como parte da minha vida. Que a partir de hoje eu viva o melhor de Deus para a minha vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante as suas mãos. Eu quero te conhecer. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Quero te convidar a vir aqui. Eu quero pegar na sua mão. Você que entendeu que Jesus Cristo é a melhor coisa para a sua vida, vem aqui na frente, não fica com vergonha. Vem aqui na frente. Amém. Para vocês que estão aqui à frente, que todas as vezes que uma única pessoa reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, a festa nos céus. E até hoje vocês eram criaturas de Deus e agora vocês são filhos de Deus. E como filhos, a gente se chama de irmão. Eu quero mostrar para vocês aqui a sua nova família.
tem um presente para dar para vocês. Tá vendo aquela galera lá com as plaquinhas? Segue aquela galera lá que a gente tem um presente para vocês. Chega mais perto aqui, Arena. Chega mais perto se você puder do altar. Vem pra cá. E você vai declarar o refrão dessa música o mais alto que você puder, de todo o seu coração, amém? Levante as suas mãos e diga: E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou isso em suas linhas de amor. E agora o homem pode o homem ver a Deus e ter paz e ver, andar e ser, me fez amigo seu. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou em suas linhas de amor. Faz viver, andar e ser, me fez amigo seu. Mais uma vez, diga: E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou isso em suas linhas de amor. E agora o homem pode o homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu e me fez amigo em seu perfeito. Aleluia. Ainda aqui, eu quero passar para vocês o desafio Outbox dessa semana. O desafio dessa semana é, primeiramente, quem cumpriu o desafio da semana passada? Eu vi muitas fotinhas lá no Instagram com a Bíblia. O desafio dessa semana é: convide alguém para a mesa. Tenha uma refeição com alguém. Seja chamando para sua casa, seja saindo para lanchar. Mas espera só um negócio. Sobe aqui, Tomé. Cadê o Romário? Fica só o Tomé então. Não é, eu sou brotherzaço do Tomé. Não é para você chamar o seu brother. Não é para você chamar o seu irmão de célula, o seu irmão de discipulado. É para você convidar uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Quando você fizer isso, tira uma fotinha com essa pessoa, posta lá no seu Instagram, marca o @ do Arena Jovem nosso aqui, Arena Jovem Uberlândia, e vamos colocar a hashtag lá, Arena Outbox. Quantos estão comigo aqui? Amém? Amém? Levante as suas mãos, eu quero te abençoar. Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos o Arena Jovem, nós entregamos, meu Deus, tudo aquilo que nós vivemos aqui essa noite, e nós te agradecemos, Pai, porque para nós é uma oportunidade te servir e te adorar. Em nome de Jesus, amém. Dá para mais uma aí? Vamos lá? Essa daí, mais uma, vamos lá.
Prepara pra explodir a arena, jovem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles não se abalam. Sai, show! Aqui tenho eu no céu. Aqui tenho eu no céu, além. Aqui tenho eu. Aqui tenho eu no céu, além. Nem morte, nem vida, nem anjo, principados, ou angústia, ou nudez, ou a fome, ou a espada. Nem anjo, principados, ou angústia, ou nudez, nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Aleluia. Aleluia. Amém, 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 amém. Estamos encerrados. Não se esqueçam das reuniões de Elo Forte 70 e das rodinhas da sua equipe. Amém.